Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é quinta-feira, dia 1º de junho de 2023. Hoje gostaria de compartilhar com vocês a lição número 7 da série Acessando o Seu Destino. Antes de falar o tema e dar continuidade aos estudos, eu gostaria de compartilhar algo muito importante que aconteceu ontem. O dia de ontem foi um pouco agitado e corrido para mim, porque ontem eu decidi elaborar um projeto sobre o Dia dos Pais. E aí eu elaboro para todas as crianças da escola, do maternal ao 5º ano, e pensei em elaborar antes, porque vai precisar de serviços de gráfica. Vou até mostrar aqui, porque meu testemunho é verdadeiro. Aqui é o rascunho, que eu faço tudo em rascunho e passo para as secretárias. Livro imagético. Aqui rascunho de tarefinhas, olha como eu faço. Isso para provar que é verdade, tá? E eu estava fazendo isso, envolvida, elaborando esse projeto. De manhã fui para Avivar e de tarde fiquei em casa para elaborar esse projeto. Mas aí Deus estava ministrando algo ao meu coração que estava acontecendo. E chegou a citar o nome de uma pessoa que eu não conheço, não mora em Irecê, e citar o nome dessa pessoa e que Deus estava indignado que essa pessoa estava falando mal por inveja. Deus começou a ministrar para mim. Veja que Deus revela os segredos do coração das pessoas. Às vezes, os aspectos positivos e negativos do comportamento das pessoas. E o interessante é que essa pessoa não mora em Irecê, eu não conheço, nunca tinha visto na minha vida. E Deus me mostrou quem é a pessoa por meio de um vídeo no YouTube. Eu fui abrir o YouTube e Deus me mostrou, é esse, e me mostrou no vídeo. Eu assisti um pedacinho do vídeo, no vídeo a pessoa está ministrando, pregando. E depois eu não quis assistir também o restante, né? Assisti só uma parte, não entendi direito. A pessoa estava ministrando, falava um pouco a pregação e ao mesmo tempo a vivência com a esposa, alguma coisa assim. Eu não quis ouvir todo, não, porque fiquei assim assustada, confesso que fiquei assustada com o que Deus me contou em relação à atitude dessa pessoa, que é um pastor de ovelhas. E aí, ontem foi assim o meu dia, né? Eu, ao mesmo tempo, envolvida nos trabalhos da Avivar, querendo elaborar esse projeto em homenagem ao Dia dos Pais, e ao mesmo tempo Deus ministrando isso ao meu coração. E aí, fiquei de tarde em casa. Comecei a elaborar esse projeto, não terminei. Depois fui até a cozinha, lavei a louça, fui preparar um café para esperar Lico. Lico gosta de chegar em casa e encontrar um cafezinho da hora. Atualmente eu estou sem secretária do lar. Então, na minha casa está assim, eu faço tudo em casa com a ajuda do meu esposo. Lico gosta de cozinhar e cozinha muito bem. Quando tinha cantina, ele aprendeu a fazer bolo, tortas, enfim. Ele cozinha muito bem. Então, quando eu estou aqui em casa, final de semana, fazendo uma faxina, eu vou varrer a casa, passar o pano, lavar a varanda. Enquanto isso, o Lico vai para a cozinha. Ele me ajuda lavando a louça e preparando alguma coisa assim na cozinha. Então, ontem, né, eu parei de fazer o que eu estava fazendo, que era o projeto Dia dos Pais, aqui no meu ateliê. No momento eu estou no meu ateliê. Eu tenho um ateliê todo decorado na minha casa, que eu pedi ao meu esposo para transformar no meu ateliê, um cômodo que estava sobrando aqui. Aí eu decorei tudo, as paredes, esse espaço que eu estou agora, tem aqui uma mesa, ao lado tem uma estante, que eu mandei fazer sob medida, que toma a parede toda. Nessa estante eu tenho meus livros de escatologia, bíblias de estudo, livros da área da educação, porque eu amo a área da educação, e alguns materiais, que eu sou miniaturista. O meu ateliê é um ateliê de miniaturas. Mas eu não priorizo fazer miniaturas, porque toma muito tempo. Então, atualmente não estou fazendo miniaturas, porque estou sem secretária do lar, e eu preciso me organizar direitinho. Mas eu amo miniaturas. Continuando, voltando aqui ao testemunho, né, do que aconteceu ontem, que foi esse dia corrido, agitado, e Deus sempre ministrando ao meu coração, se mostrando indignado contra essa pessoa, viu, que ele estava falando mal por inveja, de acordo com o que Deus ministrou para mim. Então, eu sei quem é a pessoa, poderia citar o nome aqui se eu quisesse, porque Deus não me proibiu de citar o nome, mas eu não quero. Eu não citarei o nome para preservar os familiares, os amigos, as pessoas próximas, entende? Porque em relação à pessoa mesmo, eu não conheço, não sei nada sobre a pessoa. Como eu disse, eu só sei o que Deus ministrou ontem para mim. Não para por aí a história, né? Deus ficava ministrando essas coisas e eu ficava ouvindo e ao mesmo tempo envolvida fazendo as coisas da casa. E aí Deus ministrou fortemente ao meu coração, escreva, desse jeito que ele manda eu escrever.
Aí eu peguei aqui, está até aqui, rascunho todinho, olha, meu caderno. Eu peguei e escrevi um tema específico para o estudo número 7 da série Sendo o Seu Destino. O texto base, me falou qual texto da Bíblia eu deveria explicar. E aí ministrou algumas coisas para me explicar no estudo de hoje. Eu escrevi normalmente, como eu mostrei aqui no caderno. Depois deixei o caderno de lado, escrevi, deixei o caderno de lado e fui organizar outras coisas em casa. Eu não estava entendendo que Deus queria que eu gravasse esse vídeo ontem. Eu não entendia que era tão urgente assim, entende? Deus queria que eu gravasse ontem. E eu escrevi no caderno e não gravei o vídeo. Fui fazer outras coisas, envolvido com outras coisas, pensando no mini projetinho da Avivar, enfim, em arrumar a casa. E deixei para lá. E aí o tempo foi passando, passando, passando. De noite, eu não gosto de gravar aqui no meu ateliê, porque é uma lâmpada comum e fica escuro. E de noite também liga a TV, no futebol e no noticiário. Ele gosta de futebol e fica o barulhão aqui na sala. E aí fica ruim para gravar. Então, eu peguei e acabei não gravando. E tá aqui escrito no caderno, né? Que Deus queria que eu gravasse ontem esse vídeo. Falando sobre esse assunto que ele ministrou para mim. Falou, escreva. E aí, né? De noite, antes de dormir, eu costumo orar. Na verdade, eu sempre oro. Eu, às vezes, eu oro deitada mesmo, ou ajoelhada, ou em pé, ou caminhando pela casa orando. E aí, eu deitada mesmo, orando só no pensamento. E Deus começou a ministrar o meu coração, isso ontem. O Espírito Santo de Deus estava triste, porque eu não gravei o vídeo. Deus queria que eu gravasse ontem. Aí, aquilo já mexeu comigo, porque o que eu mais quero é agradar o coração de Deus. Então, se Deus fala para mim que ficou triste, eu fico arrasada. Na hora eu já fiquei, meu Deus, triste. Por quê, Senhor? E aí Deus ministrou que eu deveria ter gravado o vídeo ontem e eu não gravei. Ou seja, é algo importante para Deus, entende? E aí eu não gravei ontem. E eu comecei a orar, Senhor, me perdoe, Senhor. Eu não sabia que era tão importante assim gravar o vídeo exatamente ontem. Senhor, eu posso gravar amanhã? É válido gravar o vídeo amanhã? E ele disse, sim, pode gravar amanhã, que é hoje no caso, né, que eu estou gravando hoje, dia 1º. Eu falei, Senhor, eu fiquei toda assim, sensível, sentimental, porque eu sou assim, eu sou emotiva, carinhosa, sensível, sentimental, não passo a mão na cabeça, não concordo com o erro, fico indignada com injustiça. Se você não sabia disso, pode escrever aí, Cleia fica indignada com injustiça. Eu não consigo enxergar a injustiça como algo aceitável, normal, comum. Então, eu não vejo como normal quando alguém coloca os animais de estimação em uma caixa, quando joga longe, quando vai levar e deixa no asfalto sozinhos os bichinhos, quando alguém maltrata velhinhos, quando alguém maltrata crianças. Na verdade, eu não acho normal nenhuma forma de injustiça. Eu não aceito injustiça. Eu vou repetir, tá? Eu não aceito injustiça de nenhuma forma. E quem convive pertinho de mim ouve com frequência essa frase saindo da minha boca. Eu não aceito injustiça, tá? Continuando. Aí de noite eu orando, aí eu orei e dormi. E já cedinho agora, hoje mesmo, durante a noite também, Deus ministrando no meu coração. É sobre a importância de gravar o vídeo. E que, assim, ele entendeu, Deus não ficou triste. Só naquele momento ele estava triste porque eu desobedeci. Eu deveria ter feito esse vídeo ontem e fiquei envolvida com outras coisas. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus ficou triste comigo. Porque é importante para ele. Aí, se você ouviu até o final, você vai entender. Gente, por que é tão importante assim para Deus? Deus ficou indignado com isso que aconteceu. E ele quer deixar bem claro que ele, Deus, pensa assim, assim, assim. Essa é a opinião dele, é o ponto de vista dele. E aí, continuando, né? E aí, eu orando assim, Deus sondou meu coração e percebeu que eu fiquei sentida, porque ele ministrou que foi triste, porque eu não gravei o vídeo ontem. Eu comecei a orar e a ficar assim com o coração apertado. Oh, Deus, eu entristeci o Espírito Santo de Deus, desobedecendo e não gravando o vídeo ontem. E aí Deus começou a sondar o meu coração e a ministrar palavras de conforto, amor, carinho, enfim, ternura. Aí eu me lembrei daquela promessa. Receberá o amor e o carinho do seu Deus, como ele nunca demonstrou para toda a humanidade. Está na lista das 12 promessas. E aí eu me lembrei daquilo, e ouvindo aquelas palavras de conforto, carinho. A Bíblia tem uma expressão que diz, Abba, Pai. Papai do céu, ou Pai. Aqui na Bahia, Painho, né? Abba, Pai, Painho. Então, Deus começou a agir assim como um painho, sabe? Sabe
aquele sentimento, aquele jeito doce de se expressar e de confortar e de mostrar amor, carinho, ternura, compreensão, e que ele não estava aborrecido comigo, e que eu poderia gravar o vídeo assim um dia depois. É válido, ele ficou ministrando, é válido. Pode gravar amanhã o vídeo. Então, assim, eu sei que eu acordei hoje, assim, eu estou agora, nesse momento, com o meu coração, assim, transbordando de amor por Deus, de reconhecimento da sua soberania, de gratidão por tudo que ele está fazendo, a ternura, o afago, o conforto, o carinho. É impressionante, é como se fosse um pai aqui na terra que pega a sua filhinha como um bebê nos braços e trata com amor e carinho, entende? Então foi assim que eu acordei hoje, sentindo o amor de Deus, a presença de Deus e ele relembrando para mim, grave o vídeo, grave o vídeo. E agora estou gravando por isso, tá? Não sei se deu para entender mais ou menos o que aconteceu ontem. Foi isso, o meu dia foi assim. E hoje vou gravar o vídeo para obedecer a Deus. Portanto, vamos lá. Lição número 7 da série Acessando o Seu Destino. Tema, Vingança do Rei. O tema foi Deus que ministrou também. Texto base, Esther 7, de 1 a 10. Deus ministrou o texto. E agora eu vou pegar a minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia e vou ler. Se quiser ler comigo, tá? Esther, capítulo 7, dos versos 1 ao verso 10, que diz assim: a morte de Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matar e aniquilar de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este e onde está esse, cujo coração o instigou e assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Ramã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Versículo 10. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Repetindo a última frase. Então o furor do rei se aplacou. Então, Deus ministrou o seguinte, que ao ler esse texto, nós devemos comparar a figura do rei Assuero com o próprio Deus. É assim que Deus quer que ministre a mensagem. Compare a figura aqui do rei Assuero com a figura do próprio Deus. E termina o versículo 10 dizendo: então o furor do rei se aplacou. Ou seja, está claro que está falando da ira de Deus. Agora vamos aqui ao estudo. Agora vamos explicar fazendo uma retrospectiva na vivência prática da história, ok? Presta atenção. Foi apresentado anteriormente na tela uma sequência de 12 promessas numeradas
E no vídeo foi informado que Deus cumpriria uma por uma das 12 promessas. Quem lembra dessa parte? Deus vai cumprir uma por uma. Eu não me lembro se eu parei a imagem na tela para alguém fotografar. Essa parte eu não me lembro. Inclusive, eu vou fazer isso agora, porque eu estou sentindo para fazer, porque é importante. Vou parar um pouquinho a imagem na tela. Inclusive, quem mora em DC também fica à vontade para fotografar no seu celular, tá? Porque é importante isso aqui. Quem mora em DC, por quê? Porque o avivamento vai começar em DC, esse grandioso avivamento. Vou parar um pouquinho a imagem. Quem ainda não conhece as 12 promessas, fique à vontade para fotografar na tela, no seu celular, e imprimir a imagem, tá certo? Porque a foto vai para a galeria, dá para imprimir. Aqui é a primeira parte, eu numerei de 1 até 12, certo? Vou mostrar também o segundo aqui, porque tem a ver com isso. O que eu vou contar agora tem a ver com isso. Ah, o que eu mostrei agora foi a segunda parte. A primeira parte é essa aqui. São 12. A primeira parte, o que eu mostrei agora foi a segunda parte. Essa é a primeira parte, tá? Vê se dá pra ver. Vou parar um pouquinho. Se você fotografar com o seu celular sem tremer a mão, fica bem nítido e dá pra ler. Vou mostrar também aqui a última parte. Só que essa parte eu vou cobrir aqui, porque eu escrevi uma parte aqui no final. Não tem a ver com o tema e é confidencial. Essa parte do final aqui que eu cobri. Mas todo esse restante aqui eu vou colocar, porque quem quiser fotografar, tá? É importante isso aqui. Ok? 3 páginas. Agora eu vou ler pra você aqui só a quarta, pra você entender o que está acontecendo hoje. A quarta é essa aqui, olha. Quarta promessa, essa a quarta. Vou ler pra você em voz alta. Quarta promessa. Ninguém poderá tocá-la ou causar-lhe qualquer tipo de dano. Deus tomará vingança. Repetindo a quarta promessa. Ninguém poderá tocá-la ou causar-lhe qualquer tipo de dano. Deus tomará vingança. Pronto, deu para entender? Agora vamos continuar a lição, tá bom? Para entender o que está acontecendo, nós precisamos destacar mesmo essa quarta promessa. Diz claramente que Deus tomará vingança. Depois, em outro vídeo, foi revelado em Daniel capítulo 7, quem é o ungido do Brasil, seguido da lista de segredos do seu coração. A lista foi exposta no vídeo. Também foram proferidas palavras de advertência, orientações e conselhos sobre ser prudente. Lembra? Ter prudência, discernimento. Aí eu repeti a palavra prudência, tentando fazer essa advertência, esse conselho ao ungido do Brasil. Foi explicado que é Deus quem quer unir laços de amizade. E tem muitos personagens invejosos na história. Lembra? Foi explicado assim. Tem personagens invejosos e Deus quem quer unir laços de amizade. Pois bem, Deus revelou que alguém muito próximo ao ungido, que é da esfera religiosa e que faz parte da família, tentou sabotar a história por inveja. E ainda disse que é inveja tanto do ungido quanto da menina dos olhos de Deus. E movido por inveja, o mesmo tentou envenenar o ungido por meio de palavras e também tentou expor ao ridículo em público a menina dos olhos de Deus. Nesta parte, o próprio Deus fala: a minha amiga íntima, que fala em meu nome. Deus usou essa expressão indignado. A minha amiga íntima, isso com a menina dos olhos, que fala em meu nome. Daí Deus afirmou que ouviu tudo, até as conversas em secreto. Daí decidiu se vingar e complementa seu argumento dizendo: isso não vai ficar assim. Eu, Deus, tomarei vingança. Mandou escrever desse jeito. Eu estou lendo exatamente como Deus ministrou ontem para mim, gente. Para concluir aqui, que eu vou concluir com o meu argumento, né, a minha opinião sobre isso. Em Romanos 12, 19b diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Isaías 35, 4. A vingança de Deus nada mais é do que a retribuição exigida por sua justiça. E a sua justiça é uma exigência do seu amor. A pessoa mesmo não deve se vingar de forma alguma. Eu não devo praticar vingança com as minhas mãos. Não, isso é errado. A pessoa se vingar é errado. Mas quando o próprio Deus toma vingança, ele sabe o que faz. Certo? Deus, ele não comete injustiça. Deus é justo e exerce juízo e justiça.
Deus, ele vai limpar o caminho por meio do juízo. Ele está limpando o caminho por meio do juízo. Então, Deus decidiu mostrar o seu lado de juiz da história. Ele está fazendo uma intervenção justamente para limpar o caminho por meio do juízo. E essa limpeza começa na cidade de Irecê, conforme eu expliquei várias vezes, está no contexto de Ezequiel 38, 39, tem toda, né, essa situação. E a inveja é terrível, gente, a inveja é a podridão dos ossos. E quando a inveja se transforma em uma inveja patológica, aí a situação se agrava. No caso de Gog, de Ezequiel 38, 39, a inveja dele é patológica. Por isso Deus o expulsou do belo e santo monte, porque a inveja patológica destrói a vida de muita gente mesmo, e a pessoa fica completamente cega. A pessoa que possui a inveja patológica fica cega. Saul tinha essa inveja. Saul morreu, se jogou contra a própria espada. Saul morreu com inveja de Davi. Perseguiu Davi a vida todinha. Então, a pessoa com inveja patológica não olha para dentro de si mesma nem da sua vida. Somente da vida do alvo da inveja. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A besta que emerge da terra, né? Deus ministrou o nome, o seu nome, mas falou, não fale o nome completo. Por quê? Deus quer preservar a imagem da besta que emerge da terra? Não, preservar o belo e santo monte. Mas fica bem claro, se a pessoa prestar atenção na história, dá pra perceber até quem é. E aí, sobre isso, Deus já me falou, não interaja com a besta que emerge da terra. Deus falou, não interaja, ignore. Por quê? Porque ele pisa as pérolas de Deus. É uma pessoa que pisa as pérolas de Deus. Então, assim, Deus é um Deus que ele une laços de amizade. Ele distancia de algumas pessoas quando ele percebe que vai fazer mal, que vai prejudicar. E é impossível uma pessoa com inveja não prejudicar, você entende? É a podridão dos ossos, é como um câncer maligno, é um pecado muito feio. É muito feio isso. E a pessoa que tem, que alimenta e que vira a inveja patológica, como no caso de Gog tem essa inveja patológica. Ele não consegue nem viver por inveja. E aí não tem uma vida própria. Gog não tem uma vida própria de tanto tentar prejudicar as pessoas. Por isso Deus o expulsou do belo e santo monte. Senão até hoje ele estaria lá. É que é terrível inveja, é feio demais. Então eu quero aqui expressar o meu ponto de vista sobre isso, dizer que eu, né, não conheço essa pessoa, não moro em Irecê, mas eu já sei quem é, porque Deus me mostrou o nome, me mostrou em vídeo quem é, eu sei quem é. Não vou falar o nome para preservar o ungido do Senhor, preservar os familiares, né? Eu não vou falar aqui o nome da pessoa, só que ficou opcional. Se eu quiser falar o nome dessa pessoa, eu posso, né? Deus não me proibiu de falar o nome, mas deixou em aberto e eu não quero falar o nome. Só para você entender que Deus revela os segredos do coração, e quando ele faz isso, é para provar que é ele. Tem um versículo que diz, e serão manifestos os segredos do teu coração, para mostrar que Deus está em vosso meio. Ou seja, só Deus conhece os segredos do coração, nem o diabo conhece. Se é algo que só Deus conhece e alguém sabe, Deus está provando, eu estou falando por meio dessa pessoa, dê ouvidos. Então, como é que eu poderia saber da inveja dessa pessoa que nem mora em Irecê? Eu nunca tinha visto na minha vida, estou perplexa até agora. Quero deixar claro aqui que eu não tenho raiva dessa pessoa, tá? Eu não tenho, mas essa pessoa não é bem-vinda na história, porque já tenta entrar assim, com inveja, não é bem-vinda. Eu sou protagonista da minha história. Quem quiser, compre cadernos, escreva a sua história, mas se tem partes que o próprio Deus diz, escreva. Se o próprio Deus comparou com a personagem Esther, a comparação veio da parte do próprio Deus com a história, a vida e a obra de Esther. Então, eu sou a protagonista, mas Deus é o autor. Eu quero deixar bem claro, Deus é o autor. Se Deus não fosse o autor, eu não ia querer nem vivenciar isso, gente. O importante para mim é Deus na minha vida. Deus em primeiro lugar, Deus é mais importante. Eu quero agradar o coração de Deus, entende? Portanto, Ele é o mais importante, Ele é o autor da história. Mas Ele não tira o meu protagonismo. Ele me deixa escolher, decidir em várias situações. Porque Deus, ele jamais tirou o protagonismo de nenhum personagem bíblico, né? Samuel, Davi, todos eram protagonistas, porque Deus não é um Deus manipulador, não, Deus é um Deus respeitoso. Então, a pessoa vivencia com as suas características, os segredos do seu coração, seus efeitos, suas qualidades. Eu sou atrevida, como é possível notar, né? Não suporto injustiça, infantilizado, um jeitinho de criança. Eu amo criança, eu me identifico com as crianças, porque eu tenho uma natureza de criança.
Gosto de brincar como criança, de brincar de bonecas, me envolvo com os pequeninos. Eu acho interessante na Avivá. Tem mãe que fala, Cléia, aconselha fulano, meu filho, porque eu fui falar em casa e aí não me obedece. Quando a Procleia fala, a Procleia falou, mamãe, que é assim. A Procleia fala só uma vez e a criança já atende. Por que isso? Porque a minha linguagem é própria para crianças, a compreensão que eu tenho, a semelhança que eu tenho com as crianças, o amor que eu sinto por elas. Então, eu aconselho com sabedoria e tem um resultado muito lindo. E eles me respeitam. As crianças da Viva, ninguém levanta a voz para mim. Quando me vê, vem correndo me abraçar, me respeita. E eu não passo a mão na cabeça e não concordo com erro. Eu disciplino, eu repreendo quando tem que repreender. Não pense que eu passo a mão na cabeça, que eu não passo, mas tem um resultado muito lindo. A área de aconselhamento infantil, discipulado infantil que eu faço. Eu também aconselho adultos, mesmo com essa linguagem infantilizada, mas eu aconselho adultos, porque eu entendo que Deus me chamou como conselheiro espiritual. E eu lembro que ontem eu disse, eu vou ficar em casa fazendo esse projeto Dia dos Pais. Quem precisar de mim, estou no WhatsApp. Era em casa, fazendo o projeto, arrumando a casa, ao mesmo tempo atendendo o WhatsApp. Então, assim, sabe? Foi um pouco agitado ontem para mim, por isso não foi possível gravar ontem, mas hoje estou gravando para obedecer ao meu Deus. E esse testemunho vai ficar registrado no canal da Escolinha Avivar. Vou evitar, sim, citar nomes, a não ser que o próprio Deus mande. Se Deus ordenar, exponha vídeo, exponha foto, exponha o nome. Se Deus ordenar, eu vou obedecer à risca. Mas se Deus deixar opcional, eu prefiro não falar o nome para evitar constrangimentos. Mas quero deixar claro que essa pessoa não é bem-vinda na minha história. Não é, porque se já entrou com essa atitude, imagine o que é que vai tentar fazer depois. Então, não tenho raiva, não tenho mágoa, não. Mas eu quero afirmar aqui que não é bem-vinda quem age assim. Porque a inveja é terrível. A Avivada já foi muito perseguida por pessoas invejosas. Tem tanta gente que tem inveja dessa escolinha, sabe? E assim, não é legal conviver pertinho de pessoas que agem assim. Então, eu prefiro não convidar, também não aceitar essa pessoa para ser um personagem da minha história. E que Deus tenha misericórdia. Vou orar, pedir a Deus que tenha misericórdia dos seus familiares, da sua vida. E termino aqui dizendo esse testemunho, né? Do que aconteceu ontem, do que Deus ministrou ao meu coração. Vou dar continuidade à minha história, fazendo o que Deus me orienta, aqui na Avivar, enfim, na minha família, na minha casa. Tem coisas que Deus não quer que fale de jeito nenhum, que Ele fala só pra mim e diz, é segredo. Na Bíblia, mistérios de Deus significa segredos do coração de Deus. Tem coisa que Deus revela, Ele não quer que fale para ninguém. Então, Deus me revela mistérios, segredos do coração, cita nome de pessoas, enfim. Eu tenho intimidade profunda com Deus, conforme diz nas 12 promessas. Intimidade profunda, de dialogar, de perguntar as coisas e Ele responder. Enfim, é assim um relacionamento com o meu Deus. E encerro aqui. A minha oração é que Deus faça cair as escamas dos olhos, que venha dar discernimento às pessoas, que as pessoas venham orar pelo avivamento do Brasil, que aprenda a temer a Deus, que aprenda a obedecer ao Senhor, porque Deus é maravilhoso demais. Queira conhecer esse Deus. Através de Jesus, nós temos livre acesso a esse Deus perfeito e maravilhoso. Busque a face do Senhor, faça orações de jejum, peça confirmação em relação a tudo o que acontecer. Peça confirmação ao Senhor. Busque ser prudente. A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Pergunte a Deus, Deus, o Senhor realmente pensa assim? O Senhor concorda com a opinião dessa pessoa? Está realmente correta, Senhor? O que o Senhor pensa em relação a isso? Ao invés de dar ouvidos a qualquer pessoa que chega tentando envenenar a mente, envenenar o coração, veja quanta coisa poderia ser evitada, não é verdade? Se tivesse dado ouvidos aos conselhos, quando eu falei de prudência, quando eu falei que tem personagens invejosos na história. Então, assim, eu quero deixar aqui essa palavra, essa reflexão e o meu conselho. Aprenda a temer a Deus. Ame a Deus acima de tudo e de todos. Deus é mais importante até do que a própria família de sangue. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, até chegar no lugar de agradar o coração do Senhor, até chegar em um momento em que nada mais importe. Deus é primeiro lugar. E que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. Tenha um bom dia.